Bom dia, pessoal. Só iniciando aqui a nossa apresentação da nova versão do CRIO. Meu nome é Fábio, só agradecer de antemão pela participação de todos aí, né, e pela disponibilidade nessa apresentação. A gente vai iniciar a apresentação mostrando diretamente as funções do CRIO, as novidades, os recursos que permitem da versão nova e as melhorias. Alguma parte a gente vai apresentar, vai explicar, vai mostrar alguns vídeos, vai mostrar dentro do software alguns itens e funcionamentos, vocês verem as vantagens e melhorias das versões que foram inseridas pela PTC, tá bom? Só iniciando aqui, no Crio 13 a gente vai ter algumas áreas que a gente vai estar abrangendo aqui. Então a gente vai ter a parte de produtividade, Entendi. automação utilizando IA, alguns projetos por simulação, entre outros aqui. Então a gente vai passar por várias etapas aqui que foram os principais recursos que foram foco da PTC. Claro, existe outro inúmeros recursos que tiveram melhorias pontuais, mas aqui são os principais recursos aqui na visão da PTC como um todo, tá bom? Primeiro ponto que a gente vai abranger é o seguinte: a gente sabe que grande parte das empresas de software hoje em dia estão muito focadas na questão da inteligência artificial. E a PTC não é diferente, ela também está abrangendo toda essa parte e ela criou um framework, uma estrutura de maturidade para uso da IA nas suas plataformas. Aqui vai mostrar o foco do CRIO, óbvio, mas também a gente vai apresentar também isso daí de uma forma macro em outros produtos, como em Wint e outras aplicações da PTC, ele também possui a parte de inteligência artificial. No caso da PTC, a gente tem três tipos de inteligência artificial no CRIO. A Advice seria o famoso do chat GPT. Olha, eu tô com uma dúvida. Como que eu faço um raio? Como que eu edito um chanfro? Como que eu faço uma usinagem com o comando XYZ? Você pergunta e o Crio vai te responder. Esse Advice já faz parte da licença básica, que a gente chama de Design Essentials. Então, todo usuário que atualizar para a versão do Crio 13 hoje já tem acesso a esse recurso de IA de perguntas. Ele só faz as perguntas e traz informações. Beleza? Tem aí a opção do Assist, que ele vai fazer uma coleta de informação do modelo. Aqui já ele vai executar tarefas repetitivas, por exemplo, ele não vai editar o modelo, ele vai extrair informação, consequência de resultado. Aqui, a automação ele já vai editar o modelo. Aí você já vai fazer mudanças de forma brusca, só que muito mais rapidamente, utilizando inteligência artificial. E alterando o modelo ali para fazer mudanças rapidamente. Um exemplo para vocês verem. Então, por exemplo, eu posso verificar aqui respondendo perguntas para o usuário e verificando como que ele faz essa coleta de informações. Então, então, por exemplo, se eu quiser editar um comando, como que eu faço para verificar isso? Ele traz para a gente dentro aqui do sistema aqui. Como que eu faço para variar, por exemplo, um raio de canto, fazer uma intersecção? Posso seguir todo o tutorial que ele vai trazer ali dentro do meu guia da inteligência artificial. Então, advise é responder informações e orientar o usuário. Beleza? O Assist, que está na versão beta aqui, ele é um recurso que ele vai extrair informação do modelo. Então, por exemplo, eu quero verificar todas as partes do modelo que possuem um valor de raio definido e qual a geometria desse valor de raio. Então, eu consigo extrair essas informações, inclusive de forma tabulada. Eu posso criar um atributo, por exemplo, e extrair isso daí, por exemplo, como se fosse uma tabela por CSV, por exemplo. E ele vai gerar toda essa informação que eu levaria bastante tempo, ele já faz todo o código para a gente. Então, o assist é tirar informações do modelo, só para a gente poder continuar e explicar como funciona. Então, lembrando, assist é tirar informação. E eu também tenho o automate, que aí eu vou editar o modelo a partir de condições que eu vou imputar, por exemplo, definições de área máxima, área mínima, a, um cálculo de vazão, por exemplo, que eu preciso ter uma transição ali controlada e essa transição ter que ter uma regra ou uma função que determine essa condição. E ele vai trazer todo tipo de algoritmo que ele pode utilizar ali, ó. Algoritmo para CFD, a parte do simulate, como ele pode fazer isso daí dentro do nosso dia a dia. Entendeu?
E como ele pode fazer todas essas informações aí. Ah, quero extrair informação, quero que ele faça uma alteração, quero que ele me dê a geometria com máxima percentual de aproveitamento. E eu defino quais geometrias, quais superfícies ele vai editar, por exemplo. Eu quero que ele edite algumas estão selecionadas. Ele vai começar a fazer o cálculo de espessura para aquilo que eu defino e vai atualizar o modelo para a gente. Beleza? Então extraiu a informação, que é o assis, e o Automate fez a mudança e trouxe o valor novo ali gerado. Entre as áreas também, inclusive você tem ali, ó, no CRI você tem a parte de visualização de mudanças para ver aquilo que foi alterado. Que você não viu o change também, tá bom? Então a gente vai entrar durante a apresentação, a gente vai entrar um pouco nesse IA para vocês verificarem como ele funciona, dentro da parte da que já tem na licença básica e dessas licenças avançadas também. Aproveitando, uma parte importante da PTC é que ela sempre está criando formas e simplificando recursos para facilitar o dia a dia do usuário. Então, recursos de produtividade são os mais importantes dentro das atualizações da PTC, porque são recursos que vão dar produtividade no dia a dia, como por exemplo, eu agora consigo pré-visualizar o modelo em abas dentro da parte superior. Eu tenho mais pop-ups, informações e comandos avançados, como por exemplo, na parte de superfícies. Assim, agora tem um pop-up que chama de tooltip, né, que facilita você verificar para que serve cada função. Quando eu falo de preset, eu consigo pré-selecionar, como se fosse fazer uma macro dentro de comandos padrões aqui, já reusar aqui dentro dele. Consigo abrir o nível master do conjunto para ficar procurando. Então eu consigo fazer algumas facilidades também. Tem o raio de transição, deixa eu mostrar para vocês. Exportação do blank de chapa sem precisar fazer um desenho, também vai ganhar produtividade. Edição de geometria sólida de solda, então também a gente vai ganhar tempo aqui. A parte de curvas em 3D, repetição, também é fácil de criar. E análise de elementos de espessura 3D. Principalmente uma peça injetada, peça plástica, isso aqui é importante para verificar a espessura do modelo aqui no todo, para garantir que aquela espessura mínima não vai ter problema na hora de extração do molde, por exemplo. Também tem a parte de superfície avançada, você pode copiar e colar alguns itens e aproveitar de forma mais rápida. E a gente também tem a parte de recálculo do modelo. Uma coisa importante, o Creo ele teve uma melhoria de desempenho significativa utilizando vários recursos aqui. Como, por exemplo, abrir uma montagem direto do índio, editar o modelo dentro da árvore ali, fazer uma edição. As análises de folga e de interferência estão mais rápidas. Antigamente ele calculava, demorava um certo tempo. Algumas seleções, o realce, eles estão mais rápidos aqui. E principalmente a atualização de montagem e regeneração está bem mais rápida. Então, você pegar o usuário, por exemplo, no Creo, não vou nem falar para o Engineer, que seria a versão mais antiga, vou falar assim, pegar o usuário no Creo 2, 3 e 4 e pegar no 13, até a gente conversando com os clientes recentemente, aí eu fazendo os testes, deu bastante diferença de desempenho. Então, essa produtividade é importante para o usuário no dia a dia poder ter o ganho dele ali. Eu vou sair da apresentação aqui do PowerPoint, vamos entrar no software para a gente fazer algumas etapas aqui. Vou abrir o conjunto. Uma coisa importante quando a gente está trabalhando no Creo, esse aqui é o Creo 13, para vocês verificarem a nova interface dele aqui. Bem parecida, a ideia também não é mudar radicalmente, é reaproveitar o conhecimento do usuário, porém agregando valor, agregando melhorias para o dia a dia. Um dos recursos importantes é, por exemplo, eu estou no conjunto aqui, estou numa pasta com um monte de conjunto. Isso vale para o Intune também. Você está no Workspace, um exemplo. Qual que é o conjunto pai? Se eu não sei o conjunto pai, eu posso vir aqui e buscar o conjunto master aqui, ó, que chama de top level. Ele vai calcular e vai trazer o conjunto pai para gente e vai carregar aqui. Então já tem uma facilidade, eu não preciso ficar pesquisando qual conjunto que eu vou utilizar. Isso já ajuda bastante no dia a dia para você poder fazer pesquisa, abertura rapidamente ali. Outro ponto, eu vou vir aqui numa vista, cadê? Numa vista frame, cadê? E vou selecionar essa chapa aqui. Eu consigo também navegar pelo histórico dele aqui, ó, pela hierarquia. Vou abrir o subconjunto e aqui dentro dele eu vou abrir essa chapa que a gente vai usar aqui. Se eu for aqui na parte superior, eu consigo ver os modelos aqui em abas, tá vendo? Então eu consigo navegar pelos modelos em aba
Com isso, fica mais fácil de você visualizar qual modelo você está trabalhando. Porque o usuário fala, ah, mas está com um número, código, eu não sei qual modelo que é. Eu tenho que ir lá no CRIO e abrir para ver no preview para visualizar, né? Agora ficou mais fácil de utilizar também, facilitar essa navegação durante o dia a dia. De novo, aquelas melhorias que a gente fala para vocês. Outra parte importante é que é o seguinte, às vezes, quando você está trabalhando com elementos de chapa, o usuário precisa ter algum tipo de relatório, como por exemplo, comprimento total do Blank, altura total do Blank, quantas dobras ele tem, quantos cortes ele tem, para um efeito de cálculo ou efeito de contagem no PCP de operações, por exemplo. Se eu vier aqui, eu tenho aqui a parte dos parâmetros, eu posso criar eles aqui. Aí o que que eu faço isso? Se eu vir aqui agora no corpo que eu criado de chapa aqui, cadê? Deixa eu vir aqui no parameters, cadê o parâmetro do corpo? Agora tenho o que é o novo. Tudo que vocês verificarem, ele tem a simbologia de novo aqui, ó, para vocês facilitar a identificação. Eu vou ter parâmetro de chaparia agora. Então eu vou ter aqui o comprimento total do Blank, a altura, número de, número de recortes, número de dobras, entre outros aqui. E eu posso exportar isso aqui depois, se você quiser exportar como texto, em TXT, XML e reaproveitar depois. Por quê? Se eu vir aqui na parte de anotação, vou criar uma nota com essas informações só para a gente poder verificar. Plano em relação à tela. Criar uma nota aqui. Eu vou colocar a nota e vou puxar ela do arquivo. E repara o seguinte, tá vendo que tudo, alguns parâmetros eles estão com um valor como se fosse com uma cor diferente? Isso aqui é um atributo do modelo. Qual que é a vantagem? Como isso é um atributo do modelo, se eu atualizar qualquer coisa, ele vai atualizar parametricamente. Vamos deixar aqui, beleza. Vamos fazer um recorte nele agora. Vou vir aqui, fazer um recorte nele aqui. E vamos pegar agora uma geometria para a gente fazer um detalhamento aqui. Vou colar aqui devagar, escalar um pouco aqui. Vamos dar um close aqui, vamos dar OK. E vou fazer o recorte do modelo aqui. Quando eu voltar aqui na anotação, ó, ele já atualizou o número de cortes aqui, ó, tá vendo? Tinha 8, foi para 9 agora. Então ele vai calculando os recortes também. A área de superfície alterou, tudo vai alterando pra gente. Então a nota é parametrizada, não é uma nota editável. Simples assim, ah, ela perdeu informação, não. Ela é atualizável também. Ah, eu tenho operações que eu posso utilizar para ganhar tempo? Posso também. Então, por exemplo, vou editar essa extrusão que eu fiz aqui. E vamos editar o esboço também. Outra coisa que melhorou também é que, assim, antigamente, se o usuário quisesse fazer algum raio chanfre aqui, por exemplo, dentro do esboço, ele tinha que pegar um por um aqui, ó. Pegar aqui, 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 aqui. Dá pra fazer? Dá, mas levava um certo tempo. Ah, vamos imaginar que todos os raios aqui desse modelo são iguais, dessa geometria. Agora eu posso selecionar tudo aqui e pedir fazer o raio. Já faz automático em todos os pontos, tá vendo? Então, mais uma vez, o usuário ganhando produtividade e agilizando na utilização do dia a dia. Fiz aqui, já fez pra gente aqui as mudanças também. Beleza? Então, só para mostrar que você pode verificar também. E, por final, para facilitar, outro ponto importante é o seguinte. Deixa eu tirar a nota de dobra aqui. Quando trabalhando com chapas, um dos pontos que o pessoal mais questionava, até pedia para PTC era, por exemplo, eu estou direto no 3D. Desse 3D, eu queria mandar direto para gerar um DXF, para o pessoal cortar laser, para o usuário já começar a produzir a peça, ao invés de eu ter que fazer um desenho e o desenho planificar. Daria para fazer? Dá também. O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui, selecionar o Flat Pattern aqui, e eu vou dar o Export aqui, ó. Quando eu exportar planificado, ele vai trazer para mim o preview. Eu posso escolher o formato que eu vou planificar, DXF do EWG. Eu posso tirar as linhas de dobra, posso tirar os eixos de dobra. Então, para o usuário, para laser ficar melhor aqui. Posso colocar as notas aqui ou remover.
Se eu tiver modelo repuxado, ele pode mostrar o controle do repuxo. Eu posso trazer o comprimento e a altura, se você quiser trazer aqui também. E eu posso exportar, por exemplo, na área de trabalho aqui. Ele exporta para a gente o DXF para você já utilizar na laser, por exemplo. Então, de novo, é mais uma vantagem que a PTC coloca nessa plataforma para o usuário ganhar tempo e ganhar produtividade nas ferramentas no dia a dia. Beleza? Então, só para explicar como que ele funciona e mais um detalhes que a gente vai utilizar, que vai ser um ganho muito importante para vocês aí. Pode ajudar no dia a dia, tá bom? Voltando aqui, um outro recurso que também teve uma melhoria gritante é a parte de performance no cálculo tanto de folga, que é o clearance, quanto a interferência, que é o global interferência. Vou clicar no preview. Então, percebo que está bem mais rápido. Antigamente isso aqui levava um certo tempo. Então, apesar de ser pouco, mas isso aqui era significativo. E outra parte importante, é que agora você consegue somente mostrar as peças envolvidas e dar o zoom nele aqui, ó. Então ele mostra as peças que estão com conflito e onde está o conflito de interferência. E se eu navegar aqui, ó, ele vai mostrar outras peças aqui, entendeu? Então ficou bem mais claro, bem mais didático, bem mais informativo para o usuário no dia a dia tirar informação também. O usuário colocar esse detalhe dentro dele. Beleza? Então, show de bola. Mais um ponto para a gente poder utilizar aqui. Agora, vamos na parte também de solda, do welding. Vamos criar agora um cordão de solda aqui. Cadê o fillet? Vamos clicar uma face aqui, a segunda face aqui. Vamos colocar a altura aqui, ponto 1. Vou colocar ele agora tipo sólido aqui. Cadê no Options? Colocar sólido aqui. E beleza. Fiz o cordão, certo? Vamos ver que eu quero estender o cordão agora, só que eu não tenho superfície aqui. Eu precisava estender um pouco mais. Agora, dentro do Creo, eu consigo, por exemplo, sair do comando aqui e agora da parte do modelamento flexível aqui. Aqui, ó, cadê? Deixa eu pegar a solda aqui, ó. Posso ativar ela aqui agora. E a gente consegue fazer essas mudanças aqui também. Então você percebe que eu consigo fazer mudanças, edição dele aqui direto. Ó, ativei ele aqui. Ativei a solda, agora ele fica como se fosse um sólido. Posso vir aqui e estender o modelo aqui, ó. Então você consegue manipular a solda, fazer ajustes muito mais facilmente. Ah, posso inclinar aqui, ó, para ficar um canto aqui do chanfre, normalmente aqui. E ele volta na posição normal. E ele traz os parâmetros de solda, o comprimento, tá tudo atualizado aqui. Beleza? Então, de novo, é tudo parametrizado, não é? Ah, você editou, ficou oculto. Não, fica dentro do sistema aqui também. Beleza? Então, só para mostrar como pode ser feito também. Ah, posso fazer não só mudanças, manipulação, posso fazer recorte? Posso também. Então, eu vou fazer agora aqui. Deixa eu mostrar aqui uma outra vista aqui. Cadê? Vamos pegar o exemplo aqui. Cadê? Só para gente poder fazer. Aqui, isso. Vou fazer uma outra solda aqui. Vamos pegar aqui um contorno. Vou pegar a superfície 2 aqui, outro contorno. Vamos colocar aqui ponto 25 aqui, só para te fazer um exemplo. Vamos colocar um sólido aqui também, fazer. Ah, eu fiz o modelo aqui. Posso editar esse cara também? Posso. Também tem ele aqui. Agora eu tenho o extrude dele aqui, ó. Pegar aqui, pegar esse contorno aqui para gente poder usar a geometria. Vamos fazer um círculo aqui para gente cortar ele aqui, ó, com um raio de 1. Casa polegada aqui. Remover material e conseguir editar a solda também. E ele traz as informações de comprimento também atualizadas também. Então você tem mais liberdade, mais detalhes para você editar a solda e deixar ela mais próxima dentro daquilo que você precisa dos seus modelos. Beleza? Então só para mostrar que você pode utilizar
fazer detalhes, fazer ajustes e expandir com mais necessidades. Além do que já existia, claro, das versões anteriores, como extrair dado de massa, extrair simbologia, como vocês estão vendo aqui, e exportação do contorno, do caminho para o robô de solda também, que faz essas operações se vocês tiverem necessidade. Vou fechar esse modelo aqui, cadê? Para voltar aqui no conjunto. A gente vai trazer ele aqui para a gente poder utilizar ele mais alguns detalhes aqui no conjunto. Só um minuto. Isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Vou pegar esse modelo aqui. O que que a gente vai mostrar de melhoria? Vamos agora mostrar um recurso novo que é a parte de raio, só que agora um raio com transição de canto. Então, vou pegar aqui um comando aqui, ó, com raio 1 e isso aqui. Dentro do Creo, ó, um comando novo de raio é com o comando de raio de canto. Por quê? Antigamente, se eu quisesse fazer uma transição de raio aqui, eu teria que desenhar uma curva, desenhar uma curva e controlar todas essas transições. Dá para fazer? Óbvio, mas dá muito mais trabalho. O que que o PC fez? Agora tem uma ferramenta na qual eu posso pegar aqui a superfície e ele gera essas transições pra gente aqui, ó, tá vendo? Posso controlar aqui e ele gera já, e ele sobrepõe a geometria. Olha lá, tá vendo? Ah, mas se ficou um canto ali, eu posso editar? Posso também. Posso vir aqui e editar, ele já atualiza pra gente, tá vendo? Ah, posso fazer em outros locais? Pode fazer também. Vamos fazer aqui no segundo lado, fazer o mesmo comando, cadê? Pegar aqui, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Ele faz a transição também, tá vendo? E ele faz pra gente. Ah, posso editar aqui e fazer ajustes? Posso também. Como falei, o comando é editável. E outro ponto importante é o seguinte: eu posso inclusive trabalhar com grau 2 aqui, com G2. Trabalhar com tangência ou curvatura. Então, se eu tiver um modelo e tem uma necessidade de controle maior da superfície, ou controle maior na capacidade da qualidade da superfície gerada, você pode mudar os detalhes aqui também. E ele gera tanto controle de tangência ou transição de curvatura também. Então dá para fazer esses detalhes aqui e fica bem mais fácil para a gente. Tá bom? Só fechar o modelo aqui, voltar no conjunto. Agora a gente vai fazer um detalhe que é umas mudanças aqui, uns comandos avançados para a gente fazer repetição de modelo, fazer um pattern aqui. Cadê? É o 8 aqui. Isso. Selecionar ele aqui, vamos abrir aqui também. Quando a gente está fazendo, antigamente, quando você fazia no Creo algum tipo de é, pattern, que chama de pattern, né? Repetição por curva, você só podia pegar curva 2D. Agora que eles colocaram foi a parte de curva 3D, que facilita para você fazer a seleção. Então vou selecionar ele aqui, vou dar repetição. Agora na opção de curva você vai ter a opção agora de chain. Então só tinha de esboço, agora tem o novo de seleção, tá vendo? Vou até inverter o lado aqui, ele seguir aqui. Vou definir quantos itens eu quero e eu vou pedir para gerar aqui direto pra gente. Vou tirar esse cara aqui da curva só para vocês verem uma coisa. O que que é seguir a curva de direção? Você tá vendo que o topo aqui, ó, ele tá plano? Se eu editar o modelo agora e eu dizer que ele vai seguir a direção da curva, cadê? Ele vai inclinar os modelos de acordo com a curva. Só que tem um detalhe mais ainda. Eu posso seguir a curva e posso seguir a superfície também. Posso vir aqui e seguir a superfície dele também. E ele segue a orientação da superfície pra gente também. E aí você pode editar a quantidade, editar valor que você quer. Eu quero, 10 itens. Posso editar normalmente, ele vai fazer pra gente aqui. Então antes isso aqui ele não fazia antes, ele fazia só com 2D. Ah, quero fazer com 3D. Agora ele faz também. Beleza? Então só para explicar como ele funciona aqui também. Ah, posso mudar a origem. Tá vendo aqui, ó? Repetição. Ele faz pra gente aqui, ó. Tá bom? Então, o detalhe pode ajudar vocês a ganhar tempo no dia a dia. Outro ponto interessante é o seguinte:
peças plásticas, por exemplo, como vocês estão vendo aqui, às vezes eu preciso garantir que essa espessura mínima tem um valor adequado, senão ela pode dar algum problema na hora de extração do molde. Então, se eu for aqui a análise, eu tenho a parte de análise de espessura 3D. Cadê? Aí o que eu posso fazer? Selecionar a geometria sólida como referência. E aí eu posso escolher os metodologia aqui. E eu vou dar valor máximo e mínimo aqui. Colocar o mínimo aqui 0,1. E vamos colocar o valor máximo 0,5. Aí eu mando calcular. Ele vai mostrar a parte de cores e como está a geometria. E vai trazer aqui se é possível ou não, ou quais as características principais ali na hora de fazer esse tipo de estudo. Se vai atender a geometria, se ela vai ter algum ponto crítico. Se esse ponto crítico pode dar algum problema na hora de fazer o modelo, de fazer o molde, por exemplo. E você acaba tendo que fazer algum tipo de ajuste para simplificar, utilizar ali no seu projeto ali. Beleza? Então, de novo, são vários pontos que eu estou mostrando aqui, menores que na utilização do dia a dia vai trazer valor, vai trazer ganho para vocês também. Entendeu? Só para a gente poder mostrar aqui um exemplo aqui. Só aproveitando aqui, eu tinha mostrado aquela parte da IA, eu não cheguei a mostrar ainda, mas só um detalhe novo de informação, a parte de IA faz parte da licença básica agora, que a gente chama de Design Essentials. Então, o que eu vou mostrar a parte mais para frente agora de consulta de informação, eu vou ver que ele vai ficar muito mais fácil, vai ajudar vocês a utilizar e ter esse ganho aqui também. Aqui, ó, fez o cálculo pra gente, ó. Olha lá, o ponto com espessura menor do que o mínimo, tá vendo? E você pode verificar e fazer esse estudo também. Beleza? Deixa eu fechar ele aqui. E para finalizar, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir um conjunto aqui. Deixa eu abrir um conjunto só para a gente poder mostrar. E aí eu vou voltar lá no PowerPoint para te continuar. Tem mais itens ainda, pode ficar tranquilo. No Work Directory, esse aqui. Vocês estão vendo que esse conjunto não tem peça nenhuma? Por quê? Existe uma metodologia no Creo que pode ser usada. O pessoal usa muito em outras ferramentas de CAD, que é chamada multicorpos, que você pode fazer como se fosse modelar várias peças no mesmo comando. Então, tá vendo aqui bodies aqui, ó, tem uma peça. Cada um desses foi modelado usando o comando. Então, os corpos são criados com comandos. Você não precisa necessariamente criar as peças. Só que às vezes tinha um problema que é o seguinte: beleza, eu modelei o conjunto inteiro com uma peça só. Quando você ia no Creo extrair isso, você tinha que extrair o modelo, montar fora, fazer um outro conjunto e juntar tudo de novo. E às vezes o conjunto que você tem aqui já está no part number que você precisa. E agora o que que a PTC fez? Ela fez agora, não para você criar um novo conjunto. Ela fez um recurso que você pode colocar todo o subconjunto dentro dele mesmo. Converter todos os corpos em peças dentro do próprio conjunto. Eu vou montar diretamente dos corpos, tá vendo? Eu vou criar um assembly. Só que agora tem a opção de existente, tá vendo? Eu não preciso criar um novo subconjunto. Eu vou jogar dentro dele mesmo. O que ele faz? Ele converte tudo aqui em peça já. Daqui eu posso gerar uma boom, por exemplo. Já consigo tirar a estrutura. Já posso subir no meu sistema de PLM com as peças criadas. Então a navegação entre as metodologias e modelamento pode ser feita normalmente. Beleza? Então, se eu explicar como você pode utilizar isso. Então, você consegue navegar entre diversas formas, recriar esses itens e reaproveitar de forma mais rápida também. Beleza? Então, só para explicar como que funciona toda essa parte aqui, essa metodologia para a gente. Beleza? Show de bola. Vou fechar aqui só para a gente poder passar outras partes aqui. E eu vou continuar aqui só para a gente voltar no PowerPoint e apresentar mais alguns detalhes também. Cadê? Deixa eu puxar aqui. Eu vou mostrar isso aqui pra gente. Model Based Definition, só para quem não conhece, a parte do anotação 3D, ou alguns conhecem como GDIT. GDIT, na verdade, é um dos das informações que podem ser extraídas. Mas, na verdade, é a metodologia de você fazer todo o detalhamento direto no 3D. E agora no Creo tem um recurso novo que você pode fazer um PDF 3D, porém utilizando template, inclusive padrões da empresa. Com isso, você consegue fazer o quê? Você consegue gerar um modelo todo pronto para documentação, inclusive com campos personalizados, como por exemplo, título, desenhado por, aprovado por. Inclusive você pode vincular
até com o próprio sistema da Adobe que é o documento sign-in, que você pode fazer a assinatura digital usando o Adobe. Então você, por exemplo, você pode economizar na criação do desenho 3D. Então você pode gerar o modelo, você pode criar toda a parte de documentação dele, ele permite toda a parte de edição dele, e cada vista que você gerar, ele traz, por exemplo, toda a parte de detalhamento para a gente poder ter informação, entendeu? Inclusive pode colocar tipo de vista, como você vai apresentar. Se eu quiser trazer a parte, por exemplo, com tabelas, ó, fazer parte com tabela de revisão, com notas preenchíveis. Então, o texto é editável. Você vai editar dentro do PDF, pode colocar até assinatura digital e a pessoa ficar registrada ali dentro do pacote da Adobe também. Ah, eu posso usar como desenho? Pode também. Ah, posso exportar para o cliente que tem o PDF, o Adobe padrão, só o leitor? Pode também. Então facilita a comunicação, economiza tempo de desenho e ajuda vocês a fazer isso no dia a dia também. Vou fazer um exemplo aqui, vou pegar o mesmo modelo, só para a gente poder fazer aqui e verificar. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui as demos. Cadê? Vou abrir o modelo aqui. Quando a gente faz o modelo, a gente cria as vistas utilizando o recurso de gerenciador de vistas. E cada uma dessas vistas combinadas são as vistas que a gente vai ter como se fosse a nossa informação para a documentação do modelo 3D. Então, essa combinação de vistas, posições, abas, cotas que vão aparecer, cortes, notas, tudo isso daqui é como se fosse uma vista do desenho. Então, só para explicar como é que ela funciona. A gente até apresentou outro dia no webinário, mas se precisar, a gente pode retomar esse assunto sem problema nenhum com vocês. Estou só explicando como ele funciona aqui, tá vendo? Então, voltamos para o primeiro aqui. Vou agora exportar esse modelo aqui, dar um save a copy. Vou jogar para de trabalho. Vamos colocar um PDF 3D? Cadê? Aqui. Vamos dar OK. Aí eu tenho aqui as opções de renderização. Eu posso pedir para abrir direto com o default, o visualizador. Vou até colocar para abrir aqui. Pode colocar o logo da empresa. Você pode colocar uma cor do background aqui, alguns itens. Descrição, tá vendo alguns títulos aqui. E você pode colocar até itens avançados também. E ele vai fazer, ele vai pegar vista por vista, vai rebater pra gente e vai gerar o PDF pra gente de forma automática. Ah, mas eu posso, e aí eu posso de novo, posso colocar o padrão de template da minha empresa, da minha corporação, conforme desejado também. Colocar logo da minha empresa, o padrão de desenho já convertido para usar no Adobe. Ah, posso usar o meu padrão de desenho? Pode também. É porque eu queria usar o meu padrão de folha. Pode, sem problema nenhum. Aqui a gente vai abrir um exemplo da PTC, ele vai abrir automático, mas na verdade vocês podem utilizar outros exemplos aí, é a critério de vocês também. Pode ficar tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Tá bom? Então, só para explicar, isso aqui é um recurso também. O pessoal tinha muito perguntado, porque assim, no Creo gera PDF 3D? Gera. Mas ele gera o PDF 3D como se fosse um visualizador. Tipo, você navega por dentro dele, navega e você vai tirando informação do modelo, expande a árvore e verifica os nós também. Aqui já entra um pouco mais na questão de documentação e desenho. Aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, tem o modelo da PZ, tá vendo que eu falei aqui, ó, o nome do aprovado, qual que é o cargo dele, se eu quiser colocar assinatura eletrônica. Deixa eu ocultar isso aqui. Eu posso escolher qual aba eu quero visualizar aqui. Deixa eu pegar aqui, clicar duas vezes aqui. Eu confiar no documento. E só para poder ativar aqui. Aí eu posso visualizar aqui de trás. Pode aproximar. Você pode aqui colocar a forma de visualização, tá vendo? E o seu cliente consegue ter toda a informação de documentação também. Então parece que é algo simples, mas isso aqui dá um valor agregado gigantesco pra gente. Entendeu? Para quem está usando aqui, ó, e utilizar aqui nos modelos no seu dia a dia. Você pode colocar aqui ó, o usuário, tá vendo? Ele pega o nome do usuário da máquina, desculpa, data e hora. Atributos você pode personalizar o que vai aparecer aqui também. De novo, como você falou, tudo customizável.
Inclusive é um dos pontos fortes do CRIO, da PTC, do ProE. Sempre a ferramenta é editável, customizável, conforme a necessidade de vocês, tá bom? Voltando aqui na nossa parte da apresentação, deixa eu só voltar aqui, fechar essa guia só para te visualizar. Outras melhorias que tiveram também, agora a gente vai entrar um pouco mais na parte de módulos. É um projeto de compósito. O projeto de compósito, na verdade, é o seguinte. Eu vou até resumir um pouco para vocês, porque a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente, nos nossos próximos webinários que a gente vai ter da parte de manufatura. Mas resumidamente, compósito é quando você vai desenvolver toda a parte da lâmina, da direção do material, todas as camadas de material que você vai utilizar, as direções, e tem um item chamado roseta, que seria a orientação, a coordenada que vai dar a orientação das fibras. Na versão 13, o que teve de novidade é que agora você consegue reaproveitar projeto de formas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um projeto que é feito no formato X, eu quero reaproveitar toda aquela estrutura de material compósito para um outro projeto diferente. Porém, a sequência, a ordem de montagem é sempre a mesma. Dá para aproveitar também. Os itens, as lâminas que foram geradas ali são todas a sequência, a orientação das fibras são as mesmas. Dá para aproveitar também. Outro ponto, ele teve melhoria de performance na parte de transições, então na hora de fazer cálculos, ele vai ganhar tempo também. E nos materiais você teve ganho também na facilidade de manuseio e edição, direcionamento, informações e posicionamento também. Projeto de manufatura. Ele teve melhorias em três etapas. Ele teve melhoria na parte de manufatura aditiva, seria a parte de você expandir algumas opções da utilização de treliça 2D. Outro ponto também é no projeto de molde. Na hora que você fazer canais de refrigeramento, você consegue fazer conexões entre eles mais fácil. E manufatura subtrativa, que a gente fala de usinagem, melhorou bastante a interface. Você vê que a interface agora tem ícones que facilitam para o usuário. E uma ferramenta nova, um comando novo, não é de comando antigo, mas ele foi modernizado, que é o fresamento com a lateral da ferramenta em cinco eixos. A gente chamava de Swarf Milling. E esse comando está bem mais fácil de utilizar agora na versão mais nova. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui, só para te verificar, dentro do CRIO, essa parte de manufatura. Inclusive, só adiantando, essa parte de manufatura ela vai ser utilizada, ela vai ser mostrada nos próximos webinários focados da parte Nervisa. Então, daqui a algumas semanas, o pessoal vai ter contato com vocês, vão ter vários workshops, tutoriais, né, apresentação, só dessa área de manufatura, nos três áreas, aditiva, subtrativa e projeto de ferramental. Beleza? Deixa eu mostrar um exemplo pra gente aqui, só pra gente ganhar um tempo aqui. Deixa eu fechar o modelo, limpar a memória aqui e vou mostrar pra gente como funciona aqui. Deixa eu setar a pasta, só um minuto. Eu 3 aqui. Agora vamos abrir o conjunto de novo aqui, só pra gente poder trazer ele aqui. Aproveitando, então, a gente vai entrar na parte de manufatura, a gente vai ter apresentações em 3 semanas seguidas, só adiantando para vocês. As 3 semanas vão ser abordar todas essas etapas, inclusive compósito, como eu falei, a gente vai entrar na última semana, vai ter o parte de compósito, que aí vai entrar no projeto maior, a gente vai mostrar como funciona, fazer um exemplo para vocês terem uma ideia de como funciona. Inclusive o planificado, que é a geração do Blank, você gerar o Blank ali, inclusive direto do Solid, não precisa gerar um desenho, mas ele também tem a parte de geração de cada camada como documentação separada. E aí cada camada gerando um desenho separado, você consegue aproveitar ali e fazer a utilização direta ali também. Beleza? Então só carregando para a gente poder utilizar aqui. E aí a gente vai. Isso, a gente carregou aqui, a gente vai mostrar algumas coisas aqui. Vou agora selecionar o modelo aqui. Cadê? Vou selecionar esse modelo aqui. Selecionar e dar uma abrir aqui. Isso. Vou agora voltar esse grupo aqui. Deixa eu mostrar ele fechado.
Beleza? E agora eu vou fazer a parte de treliça. Aqui eu tô entrando na parte de manufatura aditiva. Vou colocar a parte de treliça. Vamos colocar agora elemento 2D. Cadê? Alinhado em Y aqui. Vou trocar o corpo aqui e vou criar a casca e vou tirar essa espessura a parte de cima aqui. A célula que eu vou querer vai ser esse aqui, hexagonal. Vou colocar aqui ó, o tamanho da célula de 0,5. Aqui também 0,5. Vou colocar aqui a espessura dele aqui 0,03. E vou colocar raio aqui também 0,03. Coloquei ele aqui, coloquei as informações que eu preciso, tá ok. Pedi para calcular. Ele gera a tendência pra gente aqui, ó, tá vendo? Rapidamente. Ah, qual que é outro ponto que também de melhoria que ele já tem aqui para gente utilizar? Antigamente, a gente, por exemplo, poderia fazer. Onde é que essa peça aqui vai ser plástica, eu preciso ter raio em todos os pontos aqui. Na versão do Creo, sempre já, essa versão que já existia no ProE, foi criado no Edify 4, que chamava Auto Round. Só que agora tem uma vantagem, você pode selecionar a aresta e pegar todas as arestas que chama de intent, que é as arestas criadas pelo comando. E aí eu peço para todas ficarem no comando que eu quero, cadê? 0,03. E ele vai calcular uma por uma, então ele vai criar todos os raios de onde for possível. E aí você ganha tempo nessa parte de criação, precisa ficar a transição de raio. Ah, se o raio está de acordo, então ele não está, ou está com algum problema de raio, tem que fazer transição. Não, o software calcula onde é possível ou não. E ele já faz pra gente aqui todas essas etapas passo a passo. Então o usuário já tem um ganho de tempo e ganho de estudo nessa parte de raio também. Que parece que não, mas o usuário fala, pô, mas essa parte é chata, leva um certo tempo, tem que ficar vendo onde está dando erro. Então, às vezes o cara fica perdendo tempo ó lá e a ferramenta já gera para ele automático também, tá vendo? Então, de novo, como ganhar tempo na parte das transições ali, mas é usar treliçado elemento plástico, por exemplo, tá bom? Vamos fechar aqui, voltar no conjunto agora, a gente vai pegar agora uma outra peça aqui, cadê o pedal? Vamos abrir esse cara aqui, beleza? E eu vou abrir um molde dele aqui, cadê o no Work Directory? Cadê molde? Beleza, dessa peça aqui. Beleza, tá aqui, ó. Então imagina o cara fez aqui a parte negativa da peça, posso até mostrar a abertura dele para vocês verem aqui, ó. Gerou a abertura dele aqui. Então só para a gente poder visualizar como a gente vai utilizar aqui. Beleza? Então só para mostrar a gente vai utilizar ele aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou selecionar esse modelo aqui, vou abrir ele separado aqui, então, só para poder utilizar aqui, ó. Vou pegar ele aqui para a gente poder utilizar. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou criar toda a parte de refrigeração do molde nessa peça aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na vista, eu vou ocultar, nesse model aqui, ó, essa cor do model, eu vou mudar aqui cadê? Eu vou colocar a transparência aqui, só para ficar mais fácil de enxergar. Beleza. E agora vamos aqui na aba de aplicações, cadê? Applications. Vou só pegar aqui no Applications, que está na minha frente, e aqui, ó, Moldcast. Beleza, agora vamos começar a parte de molde para a gente poder utilizar aqui. Quando eu vou criar aqui, ó, tem alguns recursos a mais aqui. Lembra que eu falei, tudo que tá novo, ele fica com essa simbologia aqui, ó. Fazer o resfriamento de forma por contorno aqui, que a gente chama de conformal. E aqui conexão da ligação da refrigeração também. Vou pegar agora aqui o conformal aqui, para poder utilizar aqui. Vou pegar essa superfície de referência, que é a curva aqui. Vou dar a direção da direção do molde aqui, que é a superfície baixa. E vou pegar a curva, essa daqui. Ah lá, já fiz a curva ali. Como que ele fez essa curva? Baseado na superfície de cima. Vou mandar agora repetir. Cadê o pattern? Só para gente poder ganhar tempo aqui. Com as outras curvas ali. Vou fazer agora de novo você
conformal agora usando aqui. Só que agora eu vou pegar aqui a offset aqui, ponto 4, e vou pegar agora esse caninha aqui. Agora eu vou fazer um terceiro. Vou fazer aqui um outro aqui. Mesma coisa do anterior, daqui de cima. Ponto 4 aqui. E vamos pegar a direção do molde lá de baixo também. E vou pegar a curva aqui. Beleza. Vocês estão vendo que estão vários canais de refrigeração, porém eles estão tão ligados, correto? Agora eu preciso fazer a ligação de todos aqui. Agora eu faço a ligação de um para o outro. Faço aqui a conexão de um com o outro. Vou pegar aqui o segundo e conectar aqui. Ah, como que eu faço? Eu ligo aqui, ele vai fazer a conexão. Eu posso fazer tudo com arco. Colocar o próximo. Esse com esse. Vou colocar em arco também. Próximo. Esse aqui de baixo com esse aqui. Ah, eu posso, se ele fez aqui, o que eu faço? Eu sempre acerto as posições, tá vendo? Arco também. Colocar um próximo. Esse com esse. Vou colocar em arco. E por fim, esse com esse. Só que eu faço a ligação aqui, ó, inverter os lados e faço em arco também. Então repara que mesmo o molde complexo, com a linha de fechamento com ela não planar, você consegue fazer, tá vendo? O canal de refrigeração bem mais rápido aqui. Você já faz diretamente dentro dos projetos aqui, reaproveitando, ganhando tempo aqui no projeto ferramental. Beleza? Então, só para mostrar que você ganhou tempo aqui, a utilização desses recursos aqui. Aproveitando para gente poder finalizar aqui a parte de manufatura subtrativa. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. É esse mesmo. Não, não é esse aqui, não. É... File close. Deixa eu fechar esse modelo aqui também. E vou fechar esse aqui também. Vou abrir o último aqui, só para te poder mostrar que eu queria fazer ele aqui do zero. Cadê manufatura? Ah, esse aqui, ó. Isso. Beleza. Eu tenho a peça aqui usinada, tem aqui um desbaste feito e furação. Se eu quiser visualizar o ciclo, só para vocês entenderem. Então eu tenho aqui a parte de usinagem. Eu vou ter feito aqui o sistema de furação aqui, um desbaste. Deixa eu só fazer uns detalhes aqui. Deixa eu aumentar a distância aqui. Segurança não tá muito. Como tá em polegada, tá muito grande. Beleza. Interpolação, centésimo. Vamos calcular aqui de novo, reaproveitar e beleza. Agora sim. Essas linhas vão aproximar aqui o modelo. Então ele fez o modelo e fez três furações, tá vendo? E eu preciso fazer essa superfície lateral. Se fosse planar, você poderia fazer com a opção da usinagem por contorno normal. Você dava o profile aqui, usina lateral, beleza. Mas quando é inclinado, você precisa fazer usinagem com a lateral da ferramenta em 5 eixos, que é usar esse comando aqui. Aí vamos imaginar, eu quero usar o comando, vou escolher a ferramenta que eu quero e vou usar a superfície lateral. Vou pegar aqui, ó, cadê? Pegar aqui, você com o Shift pega a parte de cima, Shift é a parte de baixo aqui. Ele pegar tudo contorno. Só que vamos imaginar que eu estou com dúvida nesse floor reference, que é como se fosse o limite da ferramenta, tá vendo? Tem o pop-up. Vamos já quisesse com dúvida. Eu posso vir aqui no assistente de IA e, por exemplo, eu posso perguntar, por exemplo, para ele as informações usando o advice. Lembra que eu falei de perguntas? É, how can I use a floor references in HSM Swarf Milling? Eu faço a pergunta, ele vai buscar dentro do sistema da PTC, local, dentro do CRIO, dentro do Help, e vai trazer informação para mim. E ele vai trazer várias alternativas também, só que ele vai trazer, de novo, todo o tutorial para a gente utilizando dentro do sistema aqui.
Ah, pergunta, posso utilizar em outros idiomas? Pode também, porém o único idioma certificado é o inglês. Então, se você utilizar, a PC ela vai te recomendar você utilizar o inglês também, por causa da semântica da utilização. Tá vendo aqui, ó? Ele fala para você usar referência no tal item, defina, starta, sincronizar, tá vendo? Define as referências, então ele vai guiando você na utilização. Então ele vai apoiar vocês na dúvida do dia a dia. A gente falou da parte de advice, já está incluído na licença de todos os usuários que atualizar hoje. Isso já é padrão para vocês. Só precisa ter uma conta na PTC, mas aqui já está a licença gratuita para vocês. Vou mostrar um exemplo agora, vou colocar o limite aqui da parte de superfície de baixo e vou simular aqui a utilização com a usinagem também. Ele vai calcular para a gente toda a estratégia. Vou reduzir a velocidade aqui e ele vai fazer para a gente aqui. Deixa eu só diminuir os parâmetros, está muito alto com aqui tá polegada, colocar 23 aqui e vamos utilizar aqui de novo. Olha lá, usando numa usinagem só. Ah, vamos imaginar que eu preciso fazer 5 cortes. Eu vou colocar o número de cortes 5 aqui. Ele vai fazer em 5 etapas pra gente aqui. Então ele vai dividir aquela usinagem em 5 etapas e fazer pra gente aqui. Vai fazer pra gente e vai dividir ali em 5 etapas também. Beleza? Aí depois eu termino, aí eu consigo ter agora a usinagem completa. Vou ter a simulação do modelo completo aqui. E deixa eu só fechar isso aqui para facilitar. Cadê? Deixa eu já ajustar aqui também. Tem segurança, tem extrapolação. Beleza. 1/10 de polegada tá bom. Bora aqui só pra te mostrar. Usinagem. Ah lá, fazendo lateral, tá vendo? Ele fez a lateral pra gente aqui. Ah, como que eu garanto que essa usinagem tá correta? Posso vir aqui e fazer comparação com o modelo final, tá vendo? Ele dá se tá dentro, claro, de acordo com os afastamentos aqui, se tá na faixa do modelo tá ok. Beleza? Então, show de bola. Mais um item que pode ser utilizado. que O o item que foi melhorar dentro do Creo, que é essa usinagem com a lateral da ferramenta também. Beleza? Show de bola. Para a gente poder finalizar, só que tem mais algumas etapas aqui, eu vou mostrar para gente. A parte de simulação. Eu tenho agora simulação utilizando placa-circuito impresso. Então você pode importar os modelos utilizados que a gente fala de ECAD, CAD eletrônico, ele converte automaticamente em sólido, e você pode usar os dados mecânicos de cada item, como temperatura, por exemplo, e fazer tanto uma simulação, por exemplo, de tensão, de acordo com a variação de temperatura, ou até uma análise térmica, por exemplo. Ah, eu posso fazer análise de frequência, por exemplo, de acordo com a variação de temperatura? Pode também. Qual é a frequência natural que pode ter algum tipo de problema dentro do seu modelo? Que seriam as modals que ele fala. Ah, eu posso também usar a fluidodinâmica, que é o Simulate Live avançado, para verificar. Ah, ele vai estar dentro de uma caixa e vai ter um cooler empurrando o ar dentro dele. Como que ele vai ter esse deslocamento de ar e temperatura, por exemplo? Ele pode mostrar para a gente dentro do Creo, que a gente chama da parte da simulação em tempo real, que é aquele do live também. Então você pode utilizar circuito, você pode utilizar esses modelos de placa-circuito impresso, sem nenhum problema. Ah, o que que teve de melhoria no ANSYS que chama de ANSYS Simulation, que é um ANSYS avançado? Eu agora tenho análise de fadiga e análise de vibração random. O que que é vibração random? É quando você trabalha, por exemplo, no modelo que ele está sujeito a cargas de espectro variável, que chama de ruído branco, por exemplo, vento. Não chega a ser um CFD, mas chega a ser uma variação de frequência pelo espectro de densidade. Então é um pouco diferente o cálculo dele. Então dá para usar o Ansible e fazer isso e também análise de fadiga. Deixa eu só mostrar um exemplo aqui. Cadê? Isso, eu vou mostrar um exemplo por vídeo para a gente poder utilizar aqui. Então ele vai abrir o modelo aqui. Esse modelo a gente vai fazer uma análise usando o ANSYS Simulation, que é o módulo para dentro dele. Você o que tem dentro dele de melhoria? O que tem de melhoria nele? Você pode fazer controle de malha. Você pode mostrar a malha dentro dele. Outro ponto teve de melhoria é, ó lá, agora tem o estudo de fadiga. Então, quando você for no estudo, tá vendo ali, ó, comportamento de fadiga.
Então, todos os detalhes de saída, como por exemplo, a vida de fadiga em log, o dano causado pela fadiga, o fator de segurança para a utilização daquele modelo, de acordo com o critério de fadiga que você utilizou, os critérios de fadiga nos materiais utilizados, então tiveram umas alterações dentro da PTC, que ele era mais simples, agora está bem mais completo, então melhorou bastante. Posso rodar análise dentro do ANSYS aqui. Eu verifico toda a parte que ele está sendo executada, ele consegue agora visualizar durante a execução. Isso também, nas versões anteriores, ele era mais enxuto, era dentro dele, agora você consegue fazer o acompanhamento lateral. E agora eu consigo ver a deformação do modelo, que é ali o global, ó, onde está deformando mais a peça, ele mostra pra gente ali. E onde tem maior tensão no modelo localizado. Ah lá, ele detectou alguns locais, algum local de concentração de tensão, não, vou verificar no outro ponto. Quer verificar o deslocamento no determinado ponto e peço para atualizar o resultado. Ele calcula e mostra para a gente quanto está deslocando ali. Agora eu posso pegar todos os estudos de fadiga também e eu posso criar um estudo específico. Tá vendo ali? Ó? Posso criar também um resultado fora do resultado que já existe dentro do sistema. Então você já tem os estudos padrões, mas eu posso criar um estudo de deslocamento 2. Ah lá, tensão equivalente, a deformação aumentada aqui, o dano de fadiga para cada ponto. Eu quero verificar a tensão máxima em cada ponto de fadiga de acordo com o número de ciclos. Ele vai mostrar os pontos pra gente. Eu posso verificar o ciclo de fadiga, esse ciclo ele vai dar o ciclo de vida em log, sempre lembrando como funciona. Ah, eu quero verificar a tensão no ponto onde está tendo mais deformação. Em vez de fazer um resultado inteiro, eu posso fazer só o pontual, tá vendo? E eu posso verificar o fator de segurança. Olha lá, o safety factor. E ele vai te mostrar os pontos ali, quais os valores que você tem para cada região também. Então, quero começar a trabalhar com fadiga utilizando o módulo do ANSYS. Eu posso utilizar também. Posso usar a parte modal? Modal eu posso usar, como eu falei, para fazer a utilização do análise modal, só que agora por vibração randômica, tá vendo? Você vai dar as funções ali de vibração, você vai dar as frequências em função do tempo. Para cada tempo você vai ter uma frequência específica. Essa frequência vai excitar o modelo em determinada condição. E essa condição você pode extrair se ela vai ter um deslocamento para qual sentido e também quais as cargas, as tensões resultantes dentro ali. Então dá para tirar bastante informação utilizando ali esse resultado também. Olha lá, deformação X, qual a moda que você vai utilizar, que são aqueles sigmas que ele tem ali. E você tem o sentido, olha lá, para cada sentido da deformação e como que ele vai excitar para cada direção também. Quero ver as tensões também. Você vai lá e cria uma unidade, cria um resultado de tensão também. E você pode ir lá e ativar ele para mostrar para a gente também. Olha lá, vou dar em megapascal, ó, o ponto maior de excitação. Beleza? Então, tem bastante coisa interessante que dá para ser utilizada também aqui na parte do simulação do ANSYS avançado também, tá bom? Voltando no PowerPoint, só para continuar aqui, outro ponto também que foi melhorado é que você agora pode fazer. Lembra quando a gente falou em outros webinários de projeto generativo? O que que é generativo? É você criar as condições de contorno, determinar o volume de utilização, o volume máximo do modelo, e de acordo com as condições de restrição e cargas aplicadas, você pode pedir para gerar uma geometria com uma determinada condição de volume ou fator de segurança. Ele calculava para a gente. Teve duas mudanças aqui. Primeiro, eu consigo usar a montagem agora. Então eu consigo visualizar melhores interferências também. Outro ponto, eu consigo utilizar agora estrutural e modal. Por quê? Se o pessoal questionou muito a gente, beleza, eu estou fazendo um estudo numa peça, mas ela vai estar no motor, por exemplo. Ou ela vai estar sobre uma suspensão, ela vai estar vibrando. Será que não vai dar problema? Eu consigo verificar as duas condições em simultâneo? Também dá para fazer. Então você consegue agora fazer modal e inércia e modal e estrutural junto. E por fim, alívio de inércia. Por que alívio de inércia? Concorda que se você na peça em balancinho, ela não está travada, ela está suspensa.
Aquele pode girar, aquele pode girar, aquele pode girar. Então ele está travado pelo centro de massa, não pelas restrições. Isso aqui não está travado fisicamente. Então você trava pelo momento de inércia, você consegue fazer o cálculo mais aproximado do mundo real. E por fim, para poder finalizar, as melhorias também na parte de projeto de elétrica. Então, o projeto de elétrica tem umas melhorias na parte de queima, principalmente quando você trabalha integrado com o diagrama, ele importar os que a gente chama de bundle, né? Bundle é como se fosse o revestimento do cabo. Tipo uma borracha, o item que você vai colocar para cobrir todo o cabo ali. Você pode criar isso dentro da parte de diagrama elétrico e reaproveitar também. Alguns filtros de visibilidade, ficou mais fácil de utilizar as portas de entrada e saída. E facilitou também a árvore de montagem do chicote, tá? Com os ícones, os detalhes ficou bem mais didático de utilização. Não só isso, mas também mostrar onde está com problema. Alguns locais agora ele realça em vermelho. Então ficou mais fácil para o usuário também. E CAD eletrônico, agora ele atende a norma IEC 8134346. O que é isso? É uma nova norma para utilização de placa de circuito eletrônico. Muitas empresas utilizam a norma antiga ainda. A vantagem maior, única não, desculpa, eu falei errado. A maior vantagem dessa norma é que ela permite você integrar a BUM de eletrônica com a BUM de mecânica. Fica uma BUM só integrada para você no sistema de gestão. Só que para fazer isso, a nomenclatura tem que seguir algumas normas para fazer a integração com essas BUMs. E dá para fazer a utilização de uma BUM única e o reaproveitamento também. Tá bom? Então, só para mostrar alguns exemplos de melhorias que também foram colocadas nessa parte eletrônica. Então, alguns clientes que utilizam já o cable, ou então utilizam a parte de cabeamento, quiserem atualizar, vão ter bastante vantagem na utilização dos recursos aqui das versões mais novas, né, utilizando ali dentro do sistema também. Tá bom? Só reforçando, antes da gente poder finalizar aqui, toda a parte da documentação que a gente mostrou, a gente vai enviar para os clientes no final. Inclusive a parte da documentação do pacote novo de entrada que já tem a parte de IA. Verdade, outro ponto que eu queria mostrar. Ah, como funciona a IA extraindo informação do modelo. Deixa eu pegar um exemplo aqui, para a gente poder visualizar. Aqui. Lembra aquele conjunto que eu extraí todas as peças? Vamos imaginar que esse conjunto, ele quer, por exemplo, usar IA para poder. Eu quero pegar todas as peças e verificar informação de peso, informação de dados da peça. Aqui já está entrando na SIST, que já está entrando naquela versão mais avançada da beta. Eu quero verificar todas as peças e a lista de material de cada uma. Ele vai calcular todo o modelo e vai gerar pra gente todas as peças e materiais que eu estou usando. E, inclusive, se tiver ali o download Avaliable, tá vendo ali? Eu posso exportar isso para um CSV. O usuário querer fazer um controle externo, fazer uma utilização. Lembrando, isso não substitui o PLM, não substitui o PDM na parte da gestão. É apenas uma consulta rápida para tomada de decisão, uma informação ali. Ah, quero gerar um relatório de propriedade de massa de todas as peças do conjunto. Ele vai lá e calcula e já dá pra gente também. Inclusive, quantas vezes a peça ocorre dentro do conjunto, ó. Quantidade, ele gera pra gente ali o CSV. Então, só para mostrar que você pode gerar informações, extrair informações do modelo, utilizando a IA também, na parte da beta também. Tá bom? Então, essas são algumas informações, a gente queria mostrar mais algumas novidades, vou passando um pouco, porque tem muito detalhe, até nesse caso esse PowerPoint está mais resumido, mas tem bastante detalhe, a gente mostrou algumas coisas, principalmente da parte de produtividade operacional, que é importante o pessoal ter essa ideia de utilização. E da parte de manufatura, já para a gente poder, já direcionando para próximas apresentações, para a gente poder trazer para vocês novidades e recursos que vocês podem agregar valor e verificar dentro da organização de vocês, como isso pode ajudar no dia a dia também, tá bom? Eu vou abrir agora, a gente vai usar algumas perguntas, vai analisar o chat. Pessoal, quem tiver perguntas, o áudio ele é bloqueado, então vocês podem digitar no chat, o pessoal vai observar agora, a gente vai retornar para vocês, tá bom? Deixa eu só visualizar aqui, só um minutinho. Ah, apresentação compartilhada. Sim, sim. O pessoal no final, eles vão subir essa apresentação no nosso canal do YouTube e ela vai ser compartilhada com vocês também para fazer toda a parte de revisão. Quiser dar uma nova olhada, compartilhar até com outras pessoas, a gente vai passar para vocês também.
Deixa eu ver mais um aqui. Contexto do Model Base PMI. Thiago Martins. Dá para fazer algumas coisas com IA. Eu já vi o pessoal fazer isso aí com IA. Você coloca algumas regras de criação automática. De automação de criação. Dá para fazer, sim. É claro, só precisa verificar quais os níveis de regra. Porque assim, uma coisa é a criação, outra coisa é a validação. Na validação, eu tenho o GDT Advisor, que é como se fosse o consultor das cotas. Ele verifica, inclusive, se está errado ou não. Isso já tem dentro do CRIO também. Para a criação inicial, já tem algumas iniciativas com IA, daquele da parte do Assist, para você direcionar as cotas que você vai criar. Então, ele cria uma. No Assist você consegue, por exemplo, colocar a tolerância geométrica, ou então colocar a dimensão específica de acordo com a norma XYZ. Dá para fazer isso. Então, com IA dá. Mas ele também já tem algumas coisas que ele vai trazer para a gente de informação no sentido que ele fala do validador. Até, depois a pessoa pode até passar para você, tem uma. Isso aí foi feito num outro webinário, mas eu posso, se a gente quiser fazer também uma outra apresentação, eu posso mostrar usando o GDT, que é você pegar o modelo e verificar se as cotas estão de acordo. E você fazer essa auditoria, fazer essa gestão e você verificar se está de acordo com a utilização. Tá bom? Exemplo de 3D, cotas em 3D de chapa dobrada. Eu acho até que eu tenho. Deixa eu só ver aqui só um minuto. Deixa eu compartilhar minha tela de novo. Só um minuto. Deixa eu compartilhar minha tela. Deixa eu até ver se eu tenho aqui. Cara, só um minuto. Fechar aqui. Bora. Porque segue da mesma maneira. Você vai ter o blank. Aí, claro, geralmente o pessoal vai detalhar já o blank direto. Você vai ter o flatten lá e o flatten vai ter o planificado também. Criou 13. Deixa eu só ver se eu tenho um exemplo aqui. Criou files. Eu acho que esse aqui é chapa. Deixa eu ver. É. Então, tem a versão que eu tô vendo. Versão dobrada aqui. Tudo documentada também. Pega o mesmo conceito. Aí, claro, pô, essa representação ela tá nessa vista. Ah, eu queria que ela ficasse na vista frontal. Eu posso vir aqui e eu posso editar, por exemplo, a vista que ele tá aqui, tá vindo uma vista qualquer. Eu posso vir a vista front, por exemplo. Aqui, vista left, acho que vai ficar left ficar melhor. Isso, quero vista left, right. Ah, eu quero que ele venha aqui. Eu posso vir aqui também, tá vendo? E aí você configura, quero default, quero a vista frontal aqui, entendeu? Aí você configura como você quer na apresentação no Manager. E aí a criação Oi, normalmente é Fábio, bem a sua tela simples. não está sendo compartilhada. Ah, peraí só um minuto. Vou fazer um negócio, peraí só um minuto. Taratata. Pronto, trago participante, sou eu. Isso. Compartilhar tela. Ué, ih, pessoal, deu problema aqui, não tá indo. Ah, agora tá. Pronto. Agora eu tô vendo minha tela. Então, aqui que eu queria mostrar. Você tem a tela padrão, você tem a peça padrão e tem a peça default e você pode mudar a orientação da vista. Você pode vir aqui, ó, editar aqui as propriedades dele e colocar. Ah, eu quero uma vista isométrica, por exemplo. Ah, eu quero a vista direita aqui. Você pode editar na configuração da aba aqui, que é a configuração desse AL. Porque esse AL que vai depois gerar
anotação 3D lá para você gerar o PDF 3D, entre outros também. Então, tem modelo de chapa também, segue o mesmo conceito. Ah, se eu quiser fazer a versão do Blank, eu posso ter a representação, o CPApp dele planificado, por exemplo. Aí eu vou ter a versão dele planificado e ele eu posso detalhar também. Se bem que pro caso do usuário ficaria uma parte questão do modelo restringido aqui, não precisaria necessariamente ter os outros também, tá bom? Aproveitando, deixa eu parar de compartilhar as outras perguntas, só um minuto. O grupo possui módulo para molde, matriz? Tem. Eu tenho um módulo, inclusive no próximo webinar a gente vai entrar nesse módulo mesmo, que é o chama de tool design. Ele faz peça plástica injetada, ele faz a parte de vai ter a parte de análise de injeção e também vai ter a parte de simulação de projeto de fundido também. Então, fundição também entra nesse módulo também, que é o casting. Vai ter o molde e o casting nos dois juntos. Então ele tem sim, tem o próximo ele vai entrar também. No cálculo de área para pintura, como é tratada uma peça soldada. Você quer, tá. Você quer fazer como se fosse um cálculo, tipo duas peças, um tubo e calcula acumulação externa. Isso aqui precisa testar. Isso aqui tem que dar uma olhada. Porque eu acho que é external surface. External surface de conjunto é o que está sendo externo. O que dá para fazer é você ter um comando no Creo que você pode quebrar a superfície. E você calcula só pelo que está linkado. Isso dá para fazer, mas tem outro trabalho para fazer aqui. Não é tipo, apertar um botão. Mas acho que dá para fazer isso aqui sim. Mas eu vou testar primeiro isso aqui da cálculo de tinta. Model Base e chave automáticas. Tá. Isso aqui a gente já tem nas apresentações, pode mostrar também para vocês, passar do Model Base também, tá bom? Deixa eu ver, dobra 360 graus, você chama folga e se fizer dobra 360 graus, é que eu não entendi. Se for o calandrado, se for o que tá falando, se for o que tá falando isso aqui, cadê? Se tá falando isso aqui, ó, cadê? Se eu entendi, né? É porque às vezes eles pedem um exemplo pro cliente, né? Porque às vezes, tipo assim, uma coisa que eu entendi, outra coisa que o cliente tá esperando. A gente sabe que são coisas diferentes. Cadê? Bend, roll, pega aqui, aqui, beleza. Deixa eu pegar aqui. Transitions, cadê o relief? No relief, porque tá inclinado. Beleza. Se eu entendi, não dá para medir diâmetro aqui. Essa que é a minha dúvida. Porque sempre, assim, dá para medir diâmetro. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Só um minuto. Agora eu tô vendo. Beleza. Aqui, ó. Peça calandrada com diâmetro. Então, essa era a minha dúvida. Tipo, se é uma peça calandrada, se é o círculo dela cortado. Se vocês quiserem depois mandar pro suporte, manda o pessoal dar uma olhada pra vocês aí, entendeu? Mas quando falou de medir com dobra cilíndrica 360, por isso que eu achei estranho. Eu falei, fiz aqui a calandrada, o bend com o roll, comando roll, ele faz normal. E né, inclusive com inclinação, tá vendo? Tá fora de eixo, pra não falar que, mas tá reto aqui. Normal. Então, se vocês puderem, assim, fica mais fácil pra gente. Se vocês puderem explicar, detalhar, tirar print, mandar um exemplo assim, até com imagem, fica mais fácil o pessoal depois ver se é exatamente isso. Se for isso, dá pra fazer. Agora, se for outra coisa, você pode mandar pra gente também. Tá bom? Deixa eu ver, versão 13, salvar o anterior. Não, não salva.
CAD 3D não salva a versão anterior. Por quê? Porque você tem um comando que você não vai rodar na versão anterior. O que você pode usar para a versão anterior é usar o comando save a copy neutral. Aí você leva a geometria, aí ele abre normal, sem erro de conversão nenhum. Mas é a geometria. Agora a árvore não tem como, porque a árvore, inclusive, os comandos, comandos tem comando que não existe na versão anterior, então não vai levar. Entendeu? Mas o contrário ele faz, inclusive ele edita. Ah, se eu tiver o sweep feito no ProEngineer 1, ele vai fazer normal, vai trazer pra gente ali. Tá bom? Bom, acho que deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Acho que é só isso. Não, pessoal, só agradecer a atenção do pessoal, de quem estava participando aí, disponibilidade. Lembrando, nós vamos ter mais webinários, inclusive alguns que o pessoal tinha perguntado aqui de moldes, e disso, a gente vai entrar nesse assunto. Então, webinário só dessa parte aí de manufatura, tudo que envolve de recursos de manufatura do CRIO, inclusive vários recursos avançados como eletroosofio, tridimensional, corte de chapa, a gente vai entrar em todos os recursos possíveis dentro do CRIO e trazer recursos para vocês verificarem que pode ser feito dentro da plataforma também, tá bom? E já de antemão agradecer a atenção, a disponibilidade de todos, sabe que é complicado ter essa disponibilidade durante o dia a dia, mas qualquer dúvida, detalhe, qualquer informação se precisar, a gente está à disposição de vocês, tá bom?